Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PP Gente, o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E como você já deve saber, a essa altura do campeonato, toda semana eu trago alguém aqui bacana, legal, divertido, para falar sobre educação, para falar sobre tecnologia e sobre histórias em quadrinhos, que é o caso hoje do meu camarada Zé Aguiar. Tudo bom, José? Tudo bom, Rodrigo? E aí, cara? Então, assim, eu trouxe aqui pra gente começar a nossa conversa. Eu sei que você está lançando um livro novo, Sim. mas não é sobre isso que a gente vai falar agora. A gente guarda para depois, a surpresa. Isso. Por- Porque a ideia aqui é fazer um ampassando da sua vida como artista. Que você se bobear dos que estão, sei lá, vivos e atuantes, você é o principal artista curitibano de quadrinhos, não é? Acho que é, cara. Quem Bom, que seria mais? eu agradeço pelo título, mas eu não estou em busca da taça, né? Então, É, não. o lance é que eu estou publicando quadrinhos há mais de 30 anos. Eu comecei Pois é. adolescente, né? Então, eu estou fazendo 50 anos esse ano e não parei de fazer quadrinhos desde os 16, cara. Então, realmente eu sou persistente na área, né? Então, eu sou quadrinista já faz um bom tempo. Tá, então conta aí mais ou menos, porque essa é uma das partes desse programa, né? Que as pessoas elas acreditam que a gente nasceu pronto, né? Um dia eu acordei e eu era pós-doutor. E não é assim. Todo mundo que senta aí nessa cadeira fala: "Conta pra gente como é que foi sua trajetória", porque as pessoas querem, porque assim, eu quero desmistificar, né, o acadêmico ou o artista, desmistificar e falar: "Olha, não, a vida foi dura pra mim também. Eu Sim. comecei há muito tempo. Se eu tô aqui hoje é porque eu batalhei pra estar aqui, eu tive meus reveses, né? Então, Uhum. como que foi mais ou menos a sua E reveses não trajetória? faltam, né? Isso Opa! é, na verdade, um principal componente da carreira, né? Você vai driblando os reveses para conseguir continuar fazendo o que você quer fazer, né? Uma carreira é construída, Sim, né? Você começa de uma maneira muito ingênua. Eu comecei adolescente, então isso significa que eu não sabia nada. Não sabia nem claro. onde pedir trabalho, né? Nem o que oferecer de trabalho. Então, o que eu fiz? Eu desenhava em casa umas tirinhas de história em quadrinhos, de humor, que eu acreditava que era humor, mas na verdade hoje eu acredito que são péssimas, né? Lógico, ainda Afinal de bem, né? contas, Ainda isso é bem, né? verdade. Eu acho que a gente só consegue evoluir como artista, né? Ou como profissional, quando consegue olhar para trás e olhar com um olhar crítico, não com nostalgia, achando que aquele Sim. foi o melhor dos tempos e aquele foi o seu melhor trabalho, né? Você tem que estar sempre se superando, se renovando, Até né? o melhor dos tempos até pode ser, né? O tempo em que eu ganhava esse dinheiro não precisava pagar conta, né? Morava com Ah, os pais e tal. é. O pior é que eu usava esse dinheiro para ajudar os pais, né? Ah, então. Então, então o que que acontece? É, eu comecei publicando no antigo jornal Gazeta do Povo, um jornal que não existe mais, Sim. né? Publicando na seção de arte dos leitores. Isso eu tinha 14 anos, então não é o Olha. meu início profissional, mas a minha primeira publicação foi ali. Então eles tinham uma pagininha dedicada na Gazetinha a tirinhas feitas pelos leitores. Então tinham várias tirinhas, né? E numa dessas saiu uma minha. Eu levei o meu material na porta do jornal. Não passei da porta, eu falei com o porteiro e deixei uma pastinha, porque eu não sabia o que fazer nem com quem falar. Que Daí o legal. porteiro falou: não, pode deixar que eu entrego. 6 meses depois, fazendo minha mãe comprar toda semana. Todo Todo domingo. sábado, era É sábado. sábado. Todo sábado era a Gazetinha, comprando as edições para ver se saiu. E 6 meses depois saiu. Né? Então, durante 6 meses, também houveram tiras minhas lá no jornal. E eu todo orgulhoso, né? Todo Ah, felizão. mas daí você não foi uma só. Você ficou Não, seis eu meses levei um pacote, deixei lá os originais, né? Se perderam lá no jornal, e né? não cobrou nada. E os caras nem sabiam. Mas vinha com o seu nome? Sim, tinha crédito e Tá. tudo mais, né? Então, isso era legal. Era José Aguiar, Curitiba, né? O nome da tirinha. Na época se chamava O Boi da Volta ao Mundo, Sim. né? Então, era uma tiração de sarro com um colega meu de escola, né? Que era o repertório que eu tinha. Claro, claro. Daí que eu partia. Era a época que eu lia a tirinha do Garfield, Sim. por exemplo, Recruta Zero, né? Era esse material que eu tinha de referência para fazer humor, né? Daí, quando eu estava com 16 anos, né, eu acabei levando um portfólio com tirinhas no antigo Jornal do Estado, que hoje é o Bem Paraná, Aham. né? E lá eu fui contratado como freelancer, né, publicando tiras, né? Então eu ganhava o equivalente a meio salário mínimo por mês. Então foi minha primeira grana foi com quadrinhos. Mas pra. Você fazia uma por semana, 4 tiras. Era diário. Meio salário mínimo por uma tia diária. Exato, Talvez exato. um pouco explorado. Então. Mas naquele momento onde eu não tinha dinheiro nem para o ônibus, eu Claro, comecei a conseguir pagar o ônibus, né? claro. Então, consegui até pagar a conta de luz em casa, comecei a contribuir, né? Sim, sim. Então, isso animou um pouco o pessoal em casa, né? E também acalmou alguns ânimos com relação àquela cobrança. Tá, você precisa ganhar uma grana para ajudar.
Então, nisso eu consegui continuar mexendo com quadrinhos. E foi a época que eu descobri a Gibiteca também, né? Por volta dos meus 16. Então, eu comecei a frequentar lá o espaço, as aberturas de exposição, fiz uns workshops, né? E conheci uma galera que gostava do mesmo tipo de coisa que eu gostava. E comecei a conhecer outros quadrinhos, porque até então eu não tinha grana para comprar muita coisa. Então, Sim. meu repertório era mais limitado. Então, lá meu repertório começou a crescer. Lá a vontade de ser quadrinista, de ter o nome naqueles créditos, roteirista, desenhista, colorista, tudo isso aí estava começando a fortalecer ali. Daí a gente começou a fazer fanzine, começou a fazer exposição, palestrinha, e assim foi crescendo, né? A convicção de que esse era o meu caminho. E você nunca trabalhou com outra coisa até hoje? Como eu já trabalhei também, naquela época, um pouquinho depois, eu fui fazer estágio através do antigo Cefet. Sim, sim, Né? sim. O Eu- TFPR hoje. Exatamente. Que daí eu fazia o curso de desenho industrial e tinha que fazer um estágio. Eu consegui numa editora de livros didáticos. Ah, que massa. Então, meu primeiro emprego, meu primeiro e único emprego, de fato, foi ilustrando livro didático. Então, fiz livro desde religioso, ciência. E isso foi legal também, por um lado, que daí deu uma disciplinada no meu traço, né? Sim. E começou a me deixar um pouco mais eclético, porque cada livro tinha uma proposta completamente diferente da outra, né? Você não tem uma... E a demanda era contínua, né? Então, você tinha que se adaptar de proposta para proposta. E, em paralelo, eu ia fazendo as minhas tiras de quadrinhos, porque o objetivo era ser quadrinista, ser autor de quadrinhos. Claro. Daí você vai galgando isso até... Muito bom, cara. Muito, muito bacana. E daí você começou a publicar. Que eu trouxe Sim. vários livros seus aqui. Todos eles Então. da minha coleção. Então, Mas- eu comecei a publicar no jornal. Então, Sim. eu passei por vários jornais, né? Então, comecei no Bem Paraná, voltei para a Gazeta do Povo, dessa vez publicando de fato lá, né? Como Recebendo profissional, salário. recebendo, mas nunca como empregado, né? Tá. O artista normalmente, né? Esse é um freelancer. revés, normalmente é freelancer, exatamente, isso que acaba acontecendo. Mas não tem um esquema que o artista é freelancer para ele poder vender aquela arte em outro jornal também, umas coisas assim? Não, mesmo assim pode ter cláusula de restrição nesse sentido. Né? Tá. Então, você é dono da tua obra, mas sempre tem algum porém. Assim. Normalmente o jornal que está te pagando, ele quer prioridade. Né? Não, prioridade tudo. Mas Aham. digamos, vamos. Eu sei porque eu já fiz isso. Eu Uhum. vi uma tira num jornal, aí eu posso usar no material didático, eu tenho que pagar mais pelo Exato. material didático. Mas daí o jornal não vai te incomodar com isso. Não, daí não vai. Tá. Aham. Mas, por exemplo, eu não posso publicar em outro jornal. Ou não no mesmo dia. Depende do acordo que você tenha, né? Sim. Mas, por exemplo, se você tem um jornal grande que está publicando, né? Hoje eu publico no Globo, Aham. né? Diariamente. Uma tira chamada Nada com Coisa Alguma. Sim. Já fazem um pouco mais de 4 anos que eu estou publicando lá. E lá eu tenho toda a prioridade voltada para o Globo. Né? Então eu posso reproduzir esse material sim, mas eu não posso publicar em qualquer jornal. Porque Você tem eles que têm um pedir jornal. tem que pedir uma autorização, mais ou menos. Uhum. Mas se for para publicar No livro num material didático, tudo bem. Não, daí o material é meu. Eu posso... o direito autoral é meu. Tá. Né? Ele está reservado nesse sentido. Tá, mas então continuando, daí você começou a publicar em jornais, eu te cortei. Não. É bom, a conversa bifurca porque uma coisa abre caminho para outras curiosidades, né? Eu acho isso super legal. Né? Então, eu fiz muito fanzine, publiquei com um pessoal daqui que chamava... A gente formou um grupo chamado Núcleo, que era o Núcleo de Quadrinhos de Curitiba. A gente começou a fazer uns quadrinhos no final dos anos 90 com uma editora chamada Mona Lisa, né? É uma editora independente que surgiu aqui em Curitiba. Eles eram uma gráfica. O editor, o Jefferson, que infelizmente faleceu ano passado, ele decidiu investir em quadrinhos naquele período. Ele estava muito empolgado de fazer isso. Só que ele não conhecia nada da área. Sim. Então ele veio atrás da gente. E daí o pessoal tinha um monte de ideia, com ficção científica, terror, Daí né? que vem a Manticore. Isso, aí chegamos na revista Manticore, que teve 2 volumes, né? Um terceiro volume jamais publicado, né? Pronto, mas jamais publicado. Exatamente, né? Que foi ramificado. Eu cheguei a publicar as minhas histórias que estavam prontas depois numa antologia chamada Quadrinfilia. Mas daí eu publiquei com o pessoal, mas era trabalho coletivo, né? Autoral meu, só as tiras até então. Sim. Daí, em 2005, a editora Devir de São Paulo, junto com o Senac, fizeram um concurso internacional de histórias em quadrinhos. E eu participei, mandei 2 páginas de história em quadrinhos. E uma delas era com uma personagem minha de tira chamada Malu, né? A tira que se chamava, na época, Folhetim. Né? Esse é um nome que eu aposentei, porque a personagem cresceu, tomou conta e é a Malu. Hoje é Malu, querido Diário Mental.
Que tá aqui, por sinal. Eu tenho um dos livros, o outro eu não tenho, porque eu dei pra Malu, minha sobrinha. Que também se chama Malu, acho que. Mostrar ali na... Olha lá. Deixa eu abrir aqui pra mostrar como que é o... Esse Como já... que era, né? como que era, que esse já é material antigo, já é uma antologia Isso. de histórias que foram feitas até por volta de 2018, Isso. né? Que é o ano de lançamento desse livro. Então, a Malu venceu o concurso. Aham. Né? Daí eu pensei, pô, vou investir nessa personagem, né? Porque na época o mercado era tão diferente do mercado de hoje que não havia prêmio em dinheiro. O prêmio era você publicar. Né? Porque era muito mais difícil você conseguir pagar uma gráfica do que hoje. Não que seja barato, né? Mas hoje é mais viável você, como independente, conseguir uma publicação. Naquela época era inviável. E não tem nem... Quer dizer, tem a ver, claro, com o preço, mas tem a ver também com a disponibilidade gráfica mesmo. Tinha pouquíssimas gráficas, né? Se pegar na... Eu estava lendo, quando eu fiz meu doutorado, que no Paraná, até a década de 60, tinha uma gráfica só. Sim, o parque gráfico aqui é bem menor do que em outros lugares. Daí, sei lá, se tá na década de 90, deve ter umas 10. Não, mas se você parar pra pensar em quadrinhos mesmo, quantos quadrinhos brasileiros, né, não traduzidos, não super-herói, não Disney, quantos quadrinhos brasileiros fora a Turma da Mônica eram publicados naquela época? Pois é. 5 por ano? É, Né? Hoje você tem um número gigantesco de autores tinha o independentes. Angeli, né? Sim, mas assim... Mas isso foi antes. Isso foi antes, mais nos anos 80, com a turma do Chiclete Banana e companhia. Mas no final dos anos 90 a gente estava num período de crise. Então, assim, e não tinha um mercado de livraria para quadrinhos, era só banca naquela época. Isso. Né? Então, para você entrar na banca, por exemplo, a Manticore, tinha que ter uma tiragem de 20 mil exemplares. Que seria um sonho hoje, mas naquela época era para pulverizar pelo Brasil todo. E era um pesadelo logístico, né? Tanto que isso foi um dos problemas para a Manticore ela conseguir sobreviver e ter mais números publicados. Porque daí era um pesadelo. Você entrar numa distribuidora, ela exigia uma tiragem gigantesca. Sim. E daí devolvia o encalhe para você, tudo destruído. Né? Então era uma coisa bem, bem injusta nesse sentido. Não que as livrarias não façam algo parecido também. Agora deu uma mudada, né? Depois que a Saraiva e a Cultura quebraram, eles deram uma mudada, né? Nesse sentido, eu acho que melhorou, sim, com toda certeza. Tem mais respeito com relação ao material. Né? Eu mesmo que eu publico independentemente, né? Como eu falei, eu tinha feito uma revista chamada Quadrinho Filia, isso virou o nome da minha PJ, né? Sim. Virou o meu selo independente de quadrinhos, né? E com isso eu publiquei a maior parte dos meus títulos. E realmente, de vez em quando apareciam umas caixas que eles de devolução que você olhava assim e você chorava. Né? Não dá pra Isso salvar vale nada. para comic shop, isso vale para livraria grande. O pessoal, assim, realmente... Né? Não tinha um respeito, às vezes, que o material precisava. Mas, estando na livraria, o quadrinho foi para um outro patamar, né? Depois do ano 2000, né? E foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje a gente tem produtos meio mais rebuscados, com mais qualidade, que estão se evitando o grampo, né? Com mais lombada quadrada, às vezes capa dura, né? E daí você consegue... E mais caros, muito mais caros. Infelizmente, mais caros, porque a tiragem diminuiu. 20 mil exemplares que eu falei dos anos 90, para um gibi de banca, hoje é impraticável para uma livraria, para um quadrinho nacional. Se você pegar uma tiragem, uma editora relativamente grande, é 5 mil, né? Sim, deve estar girando em torno disso. A menos que você pegue o Calvin. Aí tudo bem, mas se você não está lidando com o Calvin ou o Naruto... Mas você está falando de quadrinho nacional, daí essa escala cai. Cai muito. 5 mil é o topo, né? Talvez. Começar. A gente não conhece os números, por exemplo, de uma gráfica MSP, do Maurício de Souza. É verdade. Né? Que daí mas é quase que um oásis no meio do deserto. Mas é né? só ali, né? Sim, exatamente. Porque tem toda uma questão de construção em 5 décadas, né? De amor com esses personagens, uma relação que a gente tem, você teve, eu tive. Sim. Não tem como a gente escapar sendo brasileiro disso, né? Ainda bem, né? Ainda bem, né? Isso é ótimo, é maravilhoso, né? São ótimos personagens, gosto. Gosto. Assino pra minha afilhada agora. Eu assino a Turma da Mônica. Pra ela, porque é importante, né? Pra você abrir a porta, para que daqui a 3, 4 anos ela possa ler o seu quadrinho, daqui a pouco mais um, e assim vai, né? Sim, mas isso é importante. Porta de entrada, né? Esse tipo de leitor, que é a base, né? Não só para o quadrinho, mas para literatura, qualquer coisa. Você tem que ter um produto de acesso. Né? Claro. Não adianta você não... Porque a gente é de uma geração, né? A gente cresceu lendo graphic novel, né? Então a gente adorava aquelas coisas complexas, visualmente arrojadas, graficamente super elaboradas, mas que não é para todo mundo. Isso. Né? Então a gente tem que entender que tem gente que só quer se divertir lendo. Isso, né? só faz parte. Exatamente, só quer dar uma olhadinha. Só tô dando uma olhadinha, tio. E é saudável. Claro. É saudável. Mas tá, daí a Malu ganhou o concurso. Saiu o primeiro livro dela, chamado Folhetim, né, pela Devir. E daí começou a carreira. Eu comecei a publicar mais as tiras delas em jornais.
Com o passar dos anos, eu fui publicando outros livros. No final, totalizaram até o momento 4 livros. Fiz uma webcomic, né, também, com interatividade e tudo mais. Acabei de concluir a primeira fase de um projeto novo chamado Malu Querido Diário Mental, que são as novas tiras dela. E estou preparando um piloto de uma série animada. Que massa. Eu vi o piloto lá na Gibiteca que você mostrou lá. Mostrou uns coisinhas. É um teaser, É. né? Que ele está em fase de finalização no momento que a gente está fazendo a entrevista. Espero que esse ano ele esteja concluído e com isso a gente consiga correr atrás da produção da série. Muito bom, muito bom. E daí depois, ou a parte da Malu, né? Porque a Malu continua, permanece desde aquela época até agora. É, o meu personagem mais antigo. Ela surgiu no ano 2000, em dezembro do ano 2000. Né? E eu, Já tem aos 25 trancos, anos. Cara. Sim, aos trancos e barrancos, né? Ou seja, publicando durante períodos longos, parando também por períodos longos, né? Porque sempre foi uma produção espaçada. A realidade para você construir um personagem no Brasil é bem diferente de você construir nos Estados Unidos, no Japão, na Europa. Sim. Né? Então, eu já participei de muitos eventos, né? Principalmente na Europa, de quadrinhos. Então, eu vejo como é difícil, né? Eu já conversei com editores, eles falaram assim, o problema é você tem que construir o autor para deconstruir o personagem. Né? E esse é o tipo de retorno que eu tinha. Então, é muito difícil você realmente construir. Como no Brasil, o mercado editorial passou por tanta coisa nas últimas 2 décadas. Sim. Né? É difícil para que a gente consiga uma estabilidade para que o personagem se firme. Né? Então, como a Malu é um personagem que tem uma certa flexibilidade, ela é uma menina, adolescente, né? Ela tem vários elementos na história dela que são interessantes, que são universais. Eu acho que por isso eu consigo insistir nela. Porque ela acaba não ficando datada. Claro. Muito bom. Mas daí você fez um monte de... Porque eu trouxe vários livros aqui. Esses são os que eu tinha em casa, né? Mas provavelmente existem outros. Aí eu me lembro não. Eu peguei esse aqui que é bem bacana, né, cara? Que foi você com o André Diniz. E o mais engraçado, tá escrito 5 cruzeiros. Então, cara, isso é muito vamos bom, dar contexto, né? Então, lá no comecinho dos anos 2000, na época ainda que eu trabalhava com o pessoal do núcleo, o André Diniz entrou em contato comigo que ele tinha gostado muito dos meus desenhos. Deixa eu mostrar isso aqui lá pra câmera. E daí ele tinha um projeto chamado Subversivos, onde ele queria contar histórias sobre a época da ditadura militar no Brasil. E daí ele chamou vários artistas do Brasil todo, né? E ele me escolheu para fazer um. E ele me deu uma série de sinopses, né? E falou, qual que você gostaria de fazer? Eu queria trabalhar com teatro. A minha esposa tem formação em teatro, né? Então, naquela época, a gente estava fazendo faculdade. E tinha acabado de terminar, na verdade, eu. E, a gente estava convivendo muito com a cena do teatro. Então, eu achei super bacana essa perspectiva de um grupo de teatro na época da ditadura, né? Por quê? Porque a arte sempre sofre muito, né? Nesses períodos onde de exceção. Exatamente. Então, o que acontece? Foi um projeto super bacana que ficou muito tempo na gaveta. Porque o André também não conseguiu dar continuidade à série e a minha história foi uma das que não saíram. Né? Daí, no ano de 2009, né? Eu entrei em contato com o pessoal da Itiban Comic Shop aqui de Curitiba, né? E eles foram super solícitos e falaram assim, olha, a gente pode patrocinar esse gibi. Né? Então, o primeiro gibi da Quadrinho Filia, que é o meu selo, saiu com o apoio da Itiban. Isso. Tanto que até tá escrito aqui, ó, Quadrinho Filia, para quem vai olhar aqui bem no... Aqui tá o selo. Isso, e saiu também junto com o pessoal do Quarto Mundo, que foi o primeiro coletivo de quadrinhos que teve naquela época, que acabou dando uma mudada no cenário independente e tudo mais. Então, ele teve distribuição nacional e tudo mais. Então, esse gibi saiu em 2009, então eu tenho muito carinho por ele. Porque, infelizmente, a temática não envelheceu. Sim. Né? Ela sempre está voltando. Está voltando, exatamente. Então, ele é bom para debater alguns temas que são hoje atuais. E porque foi o meu primeiro quadrinho publicado autoral. Ainda não era eu escrevendo. Sim. Né? Mas foi o primeiro gibi com o meu selinho. Então, a partir daí, eu comecei a procurar modos de viabilizar minhas publicações. Né? A maior parte delas eu fiz através de leis de incentivo. Né? Porque esses mecanismos, assim, eles acabam permitindo que a gente faça coisas que às vezes as editoras não ousariam fazer. Sim, porque daí você tem outro tipo de ideia, né? Exato, porque normalmente, assim, o editor, a gente tem que entender o lado do editor. Ele precisa de algo que seja comercialmente viável. E às vezes você tem uma ideia que é muito legal. Você tem um desenho que é muito bom, tem um roteiro que é bacana, mas ele não é o que ele está precisando no momento, o editor. Né? Claro. Tanto que teve projeto meu, né, que concorreu ao Prêmio Jabuti, que eu tinha apresentado para a editora disse não. E eu estava concorrendo com essa mesma editora.
na mesma categoria. Então, isso me deixa contente, por um lado, no sentido, droga, que pena que a editora não quis, mas que legal que eu consegui fazer e chegar no mesmo patamar para competir com Claro. eles. Isso é algo maravilhoso. Mas, então, como eu falei, eu comecei a fazer esses projetos. Eu comecei a trabalhar em parceria com o Paulo Biscaia, da Vigor Mortis, Aham. né? Tem aqui, ó, com o Paulo, tipo esse aqui, ó. Esse foi o último trabalho que eu fiz com ele, Ah. né? Então, a gente fez o primeiro Vigor Mortis Comics, a gente fez 2 volumes. Esse aqui tem até incentivo da Uninter, olha só. Empresa Tá em casa. Isso, está em casa. Aham. Então, e esse é baseado numa história real. Deixa eu né? mostrar aqui a arte. Fala um pouco desse, então. Tudo bem, cortei, né? Não, vamos Cortei seguir o link, vamos seguir o link, né? Isso. Então tá, o Paulo Biscaia, ele tem um trabalho voltado ao terror, principalmente, né? Terror e humor, né? Ele Aham, gosta das duas terrir. coisas, é o terrir, né? Então, e a gente tinha muita afinidade, né? E começamos a fazer a adaptação das peças de teatro e dos filmes dele para o quadrinho. Então, nisso saiu o Vigor Mortis. E vira e mexe, a gente faz outras coisas juntos, né? Então, eu até já cheguei a fazer cenário para ele, Aham. né, Das da peças. websérie dele e tudo mais, né? E agora, o último trabalho que a gente fez foi esse aqui, que tem a ver com o doutorado dele, né? Que ele defendeu faz pouco tempo. E é a história do Febrônio, índio do Brasil. Que é um maluco que é considerado o primeiro assassino em série do Brasil, né? E paciente manicomial número 1. Então, isso aconteceu um século atrás, no Rio de Janeiro. E foi o único cara que viveu até morrer no manicômio, não é isso? Exatamente. Ele ficou até o fim da vida prisão lá. perpétua, né? Exatamente. O único caso de prisão perpétua no Aham. Brasil. Então, é uma história super pesada, terrível, né? É extremamente demente. E que a gente conseguiu trazer para os quadrinhos graças à pesquisa que ele fez para o doutorado. Que ele fez com o Clóvis, né? Com o Clóvis Gruner lá da Federal. Creio que sim. Né? Que foi... Eu já fui em algumas bancas com ele, um cara muito gente fina, assim, muito bom. Assim. Mas tá, desculpa, eu cortei. É que você falou do Paulo Biscaia, eu lembrei que estava aqui, né? Mas fez Não, tá vários com ótimo. ele. Sim. Daí depois você lançou, a menos que a minha ordem esteja errada, mas você lançou esse aqui. Exatamente. Esse foi o meu único projeto, por enquanto, feito em crowdfunding, né? Com financiamento Que coletivo. massa. Isso Né? aqui eu acho genial. Eu já falei algumas vezes, mas falarei novamente. É a melhor exploração da linguagem das histórias em quadrinhos que eu já vi, tá? É esse gibi. Obrigado. Não, eu já falei isso pra você na vida real. Na vida real, não aqui? Mas, cara, isso, tem umas coisas... Deixa eu ver se eu acho aquela cena... Aqui, ó. Isso aqui, cara, eu acho genial. Que fechar a página matou o personagem, por isso tá tudo sanguentado aqui. Cara, isso é muito genial, cara. É muito genial. Você não viu que tinha um personagem na dobra da página? Né? Então, cara... Pô, é genial, cara. Então, a série se chama Nada com Coisa Alguma para eu ter total liberdade de fazer o que eu quiser. Sim. Claro que no espaço do jornal eu não posso fazer isso que eu fiz nessa tira. Mas no livro eu fiz questão de explorar. Porque eu acho legal o formato do livro, o papel. Se você quiser, essa câmera é essa né? aqui, ó. Você pode procurar algumas tiras escondidas aqui, você pode ler algumas coisas de trás para frente, por exemplo. Aham. Né? Esse tipo de situação eu acho bacana. No jornal eu ainda faço outras brincadeiras com metalinguagem também. Então, o legal da tira de quadrinho é que eu tenho total liberdade editorial. Sim. Né? Nunca fui podado por nenhum editor de jornal. Então, assim, estou publicando essa série hoje no Globo. Já falei de política, já falei de situação atual e já falei de coisas totalmente metalinguísticas, sabe? De semiótica ali dentro. Porque eu gosto de explorar as limitações da linguagem dos quadrinhos. Porque, além de autor, eu também não deixo de ser um pesquisador, né? Inclusive, tenho mestrado, né, nesse sentido. Inclusive, né? eu estava na banca. Exato, né? Veja só. Estamos comprometidos. Isso. Inclusive, estava na banca. Né? Muito bom o trabalho, inclusive. Muito bom. Obrigado. Eu vi a entrevista do Luquete. Mandei para você, né? Eu não tive coragem de ver ainda. Eu mandei para você porque eu... Assim, só para explicar para o público que está ouvindo. Você estudou o Luquete, que era o cara que fazia os roteiros dos filmes e dos gibis dos Zé do Caixão. Rubens Francisco Luquete. Isso, ele assina RF Luquete, eu nunca soube o nome dele. Quer dizer, soube quando eu li a tua tese, mas já esqueci, né? Não, já faz tempo que eu defendi, né? Faz um tempo. E o Luquete deu uma entrevista pouco antes de morrer, assim, uma entrevista bem... Porque ele foi o cara que mais escreveu livros no Brasil, né? Ele escreveu mais de 1000 livros. E catalogados, mais de 1000 livros. Então, assim... Dá pra provar, não é conversa de pescador, né? Não é conversa de pescador. E, putz, a última entrevista dele é meio doída de assistir, assim.
Ele fala, isso não valeu pra nada e tal. Aham. Então, essa é a trajetória que eu quero evitar. Pois é, cara. Porque, assim, como artista no Brasil, a gente passa por muitas dificuldades. Não que lá fora seja muito diferente. É. Como eu já morei fora, já participei de eventos, eu conheci muitas histórias. E é tudo muito parecido. É tudo muito parecido. Né? A questão, assim, você tem diferença de organização e tamanho de mercado. Que é o te dar mais opção ou menos opção. Né? E aqui no Brasil a gente passou por muitos períodos de instabilidade, isso derruba a economia, isso derruba o quê? Cultura. Porque daí a primeira coisa que as pessoas vão abrir mão, né? Ela prefere tomar água ou comprar um gibi. É lógico, né? Né? Então vai ter que fazer uma opção. Então o artista fica muito à margem, né? dessa flutuação, né? Então ele depende muito do que está acontecendo no contexto. Obviamente, o Luquete foi um grande escritor. Sim. Né? E o trabalho dele com o Zé do Caixão, ele botou muita paixão lá dentro. Muita da energia dele. E ele trouxe uma mágoa, uma frustração muito grande do resultado que isso trouxe para ele, em particular, Isso. depois, né? O não reconhecimento, né? E eu acho que até para quem é só roteirista, só entre aspas, né? Às vezes a frustração é maior, né? Porque há um holofote um pouco maior em quem desenha, no caso do quadrinho. Né? Sim. No caso do cinema, o Zé do o Caixão, o diretor, cineasta, é o diretor. Né? Ele era diretor e o protagonista. Então, não tinha como você ter uma equivalência ali. Né? E já havia uma relação de patrão e empregado também ali, né? Porque ele era contratado, ele não era o criador da ideia original. Né? Sim. Ele desenvolveu aquele universo magnificamente, por sinal, mas ele não teve, infelizmente, a recompensa financeira que desse para ele a segurança no fim da vida que ele precisava, né? Estava trabalhando até o final, né? Não que eu não vá trabalhar até o final, porque realmente você ser artista, você está condicionado a certas situações que as tuas escolhas pessoais fizeram. Né? Então, isso vai pegar mesmo os caras, os criadores do Superman trabalharam até o final da vida. Exato. Jack Kirby, que criou toda a Marvel, trabalhou até o final da vida. Sim, Só o Stan Lee ficou com dinheiro. Sim, tem os espertos, tem os espertalhões, né? Como em qualquer negócio, né? Não, é bem complicado, bem delicado. Pessoas como eu que fazem quadrinhos com muita paixão, né? Por paixão, às vezes acabam fazendo algumas coisas de maneira mais ingênua, no sentido de que eles acreditam no que estão fazendo. Claro. Mais do que o retorno financeiro. Porque às vezes, por exemplo, você está fazendo uma tira, o valor que eu recebo por tira unitária talvez não seja o valor ideal, né? Isso certamente não é o valor ideal, mas eu coloco o mesmo empenho em todas. Claro. Né? Esse aqui eu vou fazer mais ou menos porque eu estou ganhando menos. Não, mas é o meu nome, é o meu trabalho, é a minha cara. Eu não posso... Às vezes pode acontecer de ficar uma ruim, outra. Mas não foi porque você quis, né? Exato, é porque naquele momento eu não consegui resolver tão bem. Né? Que faz parte, essa produção contínua, ela é desgastante nesse sentido. Nisso é muito gratificante você fazer as graphic novels, fazer esses livros que você trouxe aqui. Sim. Que são projetos pensados a longo prazo, né? Muitas páginas. Exatamente. Quando eu faço um projeto via lei de incentivo, daí eu tenho condições para poder realizar isso de uma maneira onde eu possa me dedicar um tempo realmente decente para executar o projeto como ele deve ser feito. Tá, então vamos falar do Coisas de Adornar Paredes, que é esse aqui. Que, cara, eu acho esse muito bacana. Deixa eu abrir aqui, porque ele é todo com aguada, né? Aliás, seria legal explicar o que é aguada também. Explica aí. Bom, vamos lá. Que você sabe explicar melhor do que eu. Bom, a maior parte das pessoas sabe o que é aquarela, né? Aquarela é uma tinta pintada, diluída em água para você pintar, né? A aguada, no caso aqui, de tinta nanquim, que é uma tinta preta, não tem cor, né? Então, foi só diluída a tinta preta para fazer tons de cinza, né? É isso que você chamou de aguada. Então, Coisa de Adornar Paredes vem da minha fase fanzineiro. Olha só. Eu tinha feito 2 histórias de uma página, né? Bem curtinhas, estão no final da edição, inclusive. E daí eu comecei a escrever, sem pretensão, alguns contos, expandindo o conceito de coisas que estão nas paredes. O que pode ter na parede aqui? Aqui a gente tem um sol verde de fundo, né? Ou então a gente tem uma imagem projetada, ou então a gente tem um quadro, né? Ou então você vai ter uma rachadura, né? Uma santa ceia, né? Esse tipo de coisa. Eu trago esses elementos e cada um deles eu coloco num bairro de Curitiba. Por quê? E num certo terrorzinho, né? Então. Porque o que acontece? Aí o preto e branco entra, né? Para ajudar no clima do terror. Tá. Né? Entra aquela nostalgia daqueles quadrinhos antigos, que daí quando tinha aquela aura pesada e tudo mais. Coisa da Adornar Paredes, eu coloquei cada um num bairro da cidade. Por quê? Eu tinha morado um período na Alemanha, tinha morado fora. Isso me transformou muito no sentido de que foi legal morar fora. Foi legal conhecer outra cultura, outros lugares. Passei pela França, passei por Portugal também. Pela Alemanha? Né? Sim, pela Alemanha eu viajei. Então, foi muito bacana.
né? Só que isso, depois que passa a empolgação, você começa a perceber também as diferenças que tem. E nisso você volta valorizando também, no meu caso, eu voltei valorizando muito a minha cultura local, né? Sim. E eu comecei a colocar isso mais nas minhas HQs. A Malu se tornou uma personagem que oficialmente mora em Curitiba, né? E Coisa da na Parede se passa cada um cada conto num bairro da cidade. Inclusive com certos detalhes que só tem em Curitiba, né? Sim, digamos, é o nosso sotaque, só que graficamente, né? Aham. Tipo aquela casa de madeira com lobrequim, sabe? Aquelas casas que estão desaparecendo no momento por causa da especulação imobiliária, cada vez mais estão ficando raras. Eu coloco na história, então você cria uma história de fantasma ali dentro, Claro, né? claro. Porque é o tipo de coisa, você olha pra lá, pra uma casa dessa e fica imaginando, cara, o que pode acontecer, né? O que que tem numa parede, né? E esse livro me trouxe uma alegria muito boa, porque foi indicado ao Prêmio Jabuti, Olha só. né? Eu tive 4 indicações e meia ao Prêmio Jabuti até hoje. E meia. E meia, porque teve um livro, que é o próximo ali que você vai mostrar, que ele foi indicado 2 vezes, e na segunda vez ele foi desclassificado porque ele não deveria ter sido indicado, mas Sim. foi, o que me deixou muito feliz, porque 2 comissões diferentes gostaram do livro. Claro. Então vamos mostrar a infância do Brasil, que esse aqui se fez até em conjunto com uma historiadora que estudou junto comigo. A Cláudia Né? Regina Balcat. A Cláudia, a gente estudou na mesma sala mesmo. Né? Não que a gente fosse amigo naquela época. Nós estamos em Curitiba, isso é possível, né? Né? É o nosso microcosmo. Então, nesse livro, eu reconto a história do Brasil de uma maneira diferente. Eu não coloco na perspectiva dos grandes feitos, das coisas que a gente estuda na história, né? Sim. Não é Dom Pedro, não é Marechal, não sei das quantas, mas eu coloco na perspectiva da infância. Como era ser criança em diferentes períodos. Isso veio muito do fato de que, depois que eu tive meu primeiro filho, né, eu comecei a olhar a infância de uma outra forma. Né? Eu comecei a pensar como é que foi a minha infância com relação à infância que meu filho estava tendo. Daí eu pensei, como é que foi a da minha mãe e do meu pai, que tinha uma grande diferença de idade entre os dois. Então eu comecei a viajar retroativamente no tempo. E nisso veio o insight para fazer essa história. Então essa história é o meu livro mais premiado. Ele ganhou Minuano de Literatura, ele ganhou o Leblanc, HQ Mix e foi indicado ao Prêmio Jabuti. 2 vezes. Né? Uma e depois meia. tiraram. Mas assim, a infância do Brasil, eu me lembro que eu fui numa banca que era sobre a infância do Brasil, do Fábio dos Anjos, se não me engano. Sim. Né? E daí eu li ele online, eu não li no texto, no papel. Sim. Que não tinha papel ainda, ou porque eu não tinha... A primeira versão, ela foi feita como uma minissérie publicada online. Até o primeiro capítulo está disponível para ser lido. Ele tem interatividade. Você pode ler uma faixa com e sem comentários. E mais alguns textos complementares. E em várias línguas. Sim. Foi feito em inglês, francês e espanhol. Isso. Além do online. Online você pode ler dessa forma. Então, é só acessar ainfanciadobrasil.com.br. A Infância do Brasil. Exato. Tá, .com.br. Daí... Isso aí, daí a pessoa que tá ouvindo vai lá. Daí tem o outro que eu achei sensacional, que é o CWB. Deixa eu mostrar aqui pra câmera. Ó. Que tem... Isso aqui tem uma história muito bacana, porque o livro ele começa ou aqui ou aqui. Exato. E o mais legal é que eu tava lendo, bicho. E daí você vai lendo, e você vai lendo... Opa, não, peraí, isso aqui tá ao contrário. Só que daí eu vi que, cara, tá errada a numeração de página. Eu vou ligar pro Zé Aguiar pra avisar. Né? Porque tem um momento que a numeração de página que tá estranha, ou não é isso? Errar caderno. Isso mesmo. Aqui, ó. Você tá aqui na página 8, aí vai pra 10, 8, 9, 10, 11, 60. Aí você fala, putz, o Zé errou, cara, erraram na gráfica. Eu vou ligar pro cara, né, pra avisar, porque, putz, né, agora o cara vai ter que recolher todos os livros. Aí eu terminei de ler, falei, não, o cara fez por querer. Cara, eu achei espetacular isso aqui, bicho. Espetacular. E assim, você tá tratando de Curitiba, né? Exato. CWB, obviamente, é o código aéreo de Curitiba. E você tá lidando com Curitiba. Então, todos os cenários são curitibanos, todas as coisas que aparecem são curitibanas e tal. Isso é muito legal. Então, cara, isso foi uma coisa bem bacana, porque esse projeto, assim, tá dentro daquela categoria que eu falei. Se eu falar para um editor, eu tenho um livro maluco que vai ser lido nos 2 sentidos, que a pessoa tem que ir, voltar e descobrir como ler o livro. Sim. O editor vai rir na minha cara e vai falar, então bacana essa ideia aí, mas não é para mim.
né? Então, o que aconteceu? Aqui é uma proposta ousada. Muito. Fora do padrão. Já tinha feito aquelas brincadeiras nas tiras que você gosta, do nada com coisa Sim. alguma. Isso é um passo além. De você explorar o objeto livro. Porque hoje em dia se fala muito de quadrinho digital, mas tem algumas coisas no impresso que ainda não foram exploradas, né? É. Ou talvez já tenham sido por outras pessoas e a gente não teve acesso, porque esse tipo de material sempre fica um pouco restrito, né? Porque ele tem um lance assim que nem todo mundo consegue entrar, E não consegue né? entender mesmo, né? Exatamente, né? Mas tem que ser feito. Sim. Eu acho que para mim, como artista, é bom ter esses respiros criativos, no sentido de que, pô, eu posso ousar mais, eu posso ir além das fórmulas. Porque é muito fácil você colocar um quadrinho depois do outro, né? O pessoal que faz quadrinho com IA, né? Que fica ali copiando, colando, copiando e colando, né? A questão aqui é a engenharia, né? É Eu o tive que pensar. fazer o livro antes, todo, num caderno pequeno, com todas essas viradas de página, para que elas dessem certo, planejando cada cena, a conexão entre cada uma. Deve ter Porque dado um trabalho é um trabalho desgraçado. tridimensional que você tem que fazer para que ele funcione, Tridimensional, né? verdade. Então, esse livro me trouxe muita alegria. E uma delas foi que ele foi indicado na França, no Festival de Angoulême, a um prêmio, Olha, né? Ele não levou, mas eu estava não lá. importa, né? Exatamente. Prix BD Alternative, é o prêmio do quadrinho alternativo, né? Porque lá eu sou um autor alternativo. Embora já tenha publicado na França, Mas no começo dos anos 2000, mas assim, não é francês, não é... exatamente. Foi pela Quadrinho Filia que o livro foi concorrer lá, né? Não foi por uma editora francesa. Então, estou muito feliz com isso, claro. é independente. E é legal que, por um acaso, eu fui lá no seu estúdio junto com a Júlia, que já esteve aqui, né? A Júlia que faz yoga e tal, fui lá com ela. Cara, eu vi a menina ficar com o olho cheio de lágrima de olhar o original, cara. E isso foi bonito de ver. Eu até tirei foto disso. Depois eu me senti meio intrusivo e falei, não, se quiser eu apago. Daí ela falou, não, pode deixar as fotos aí. Mas ela ficou embasbacada, porque é muito maior, né? E muito mais colorido do que o papel dá conta, né? Então, né? Impressão sempre é uma coisa complicada, assim, para mim. Por exemplo, eu normalmente tento acompanhar em gráfica o processo, né? Para conferir prova, etc e tal. Mas puxa para o vermelho, puxa para o azul. E não tem como, né? Não tem, nunca é o mesmo impacto que você tem quando A menos que você faça aquele papel fotográfico que sai uma fortuna, esse livro vai custar R$1.200. Daí fica o perfeito. exemplar, daí não dá, né? Aí não dá. R$1.200 de exemplar não tem como. Se já é uma proposta que já é mais ousada, mesmo num livro convencional em si, mas, poxa vida, a gente tem que pensar no lado que as pessoas têm que conseguir ter acesso ao bem artístico, Claro, né? Acho que isso é importante, né? E ela se comover, me comoveu também, porque normalmente eu tô tão imerso no meu processo... Que é só mais uma terça-feira, né? Não, sim, não. Para mim é muito emocionante quando eu termino e no momento que eu abro a caixa, a primeira caixa com o livro, é uma coisa assim, tipo, que tem aquele medinho. Será que ficou tudo estragado? Será que ficou mal impresso? E vou catar erros, sabe? Eu não tô curtindo o livro. Eu demoro muito para curtir o livro depois, sabe? Precisa desse distanciamento, assim. Porque é muita expectativa, é muito tempo investido, sabe? Um projeto desses, desde a concepção até a execução final, são quase 3 anos. Sim, sim. Eu só escrevo livro com letra, né? Da esquerda para direita, de cima para baixo. E mesmo assim, você tem um certo receio na hora que você pega o livro físico, você fala, putz, será que ficou bom? Tipo, tem um que eu imprimi, que eu não, né? A editora imprimiu e, putz, o papel da capa ficou horrível. Dá uma frustração. Dá. Essa questão do projeto gráfico também, sabe? Às vezes muitas vezes, como eu faço através da Quadrinho Filia os livros, né? Eu tô junto com a designer trabalhando comigo, né? Então, o projeto gráfico tem a minha participação, então eu tô participando de todo o processo. Mas quando você recebe um livro impresso, né? Você só entregou o arquivo, volta, é uma grande surpresa. Às vezes dá tempo de você fazer alguma correção, às vezes não dá. Pois é, e quando já foi impresso tudo, não dá, né? Ainda mais se a gráfica não fica aqui e tal, sim. como foi Uma esse vez, só rapidinho, um dos primeiros livros que eu fiz por lei, aconteceu um erro de gráfica e eles erraram na cor. O livro era preto e vermelho e saiu preto e rosa. Daí, a gente não tinha lançado ainda, eles reimprimiram, né? Mas, tipo, dá uma tristeza, né? Pois é. E quantos foram impressos para ter que voltar e reimprimir? Dá dó do desperdício, né? Mas, assim, a gente tem que ter o controle de qualidade, né? Então, se a gráfica não correspondeu, sinto muito, o arquivo era dessa cor, vai ter que fazer certo. Sim. Aí jogue fora esse papel, use como reciclar. Recicle, por favor, né?
Tá, e daí o último que eu tenho, quer dizer, penúltimo, porque o último é o que você está lançando agora, que é, né? Uhum. É o Debaixo d'Água, que você fez junto com a roteirista e esposa, a Fer, que vai tratar também da gravidez e da tentativa de ter um filho de modo natural. Um parto humanizado. Isso. Cara, e tem umas coisas lindas esse álbum aqui também, cara. Então, esse é um projeto muito delicado. Delicado porque, assim, você se colocar como personagem na história é algo bastante desconfortável. Para os Imagino. dois foi bastante desconfortável nesse sentido. Porque os dois viveram juntos a gravidez, né? Os dois, né, compartilham todas essas experiências, né? Porém, cada um tem uma perspectiva diferente. Claro. Né? E como é que você chega no meio termo para isso, né? Então, é engraçado, cada um tinha esquecido coisas, cada um lembrava de coisas diferentes, né? E nisso a gente foi fazendo essa coxa de retalhos, né? O livro em si nasceu de um blog que ela fez na época, que a Fer fez, que era um relato de parto, que muitas mulheres fazem relatos de parto, né? É uma coisa que elas compartilham, é uma maneira de trocar essas experiências, de dividir as ansiedades, né? De dar força umas para as outras. E ela tinha feito isso. E a partir da estrutura desse relato, a gente conseguiu construir esse roteiro. Voltando atrás no tempo, porque o meu filho hoje tem 15 anos. Sim. Então, esse livro se passa em 2009. Né? No período que eu estava publicando o Ato 5, inclusive aparece a cena do lançamento do Ato 5 no livro. A gente colocou, porque durante o processo que ela está grávida, eu estou desenhando as páginas dessa HQ, né? Estou finalizando o livro, né? Para ser lançado no FIC, no Festival Internacional de Quadrinhos daquele ano. Que massa. Então, é um livro autobiográfico. Então, só que assim, a gente tenta focar não na gente, mas nas situações, né? Porque a gente passa por questões não só do legal de estar grávido, da alegria de estar grávido, mas sim pelos perrengues. Mas o perrengue no sentido assim que, pô, tem opções que são nossas e tem coisas que o sistema não permite que a gente consiga, né? Claro. Então, a gente acaba tocando em questões sociais, né? Como, inclusive como abuso e violência obstétrica. Claro. Que acaba chegando nisso, coisa que a gente não esperava que pudesse acontecer no meio do caminho. Então, eu acho que é um livro que ele é muito pessoal, mas que pode falar para muita gente que, em particular, as pessoas que ou já tiveram filhos ou que pretendem ter um dia. Que podem Ou que ajudar. estão grávidas agora, que acho que é o público... É o público-alvo do momento, né? Mas, assim, quem pensa... Engraçado, eu tive muito retorno de homens. Cara, eu nunca tinha pensado em ter filho, mas eu super me identifiquei com a história. Por causa de outra situação que viveu. Sim. Né? Então, é muito doido como você consegue tocar as pessoas em outros pontos que você não imaginava, né? Isso que é legal da obra, né? Então, isso é... Bom, eu quero que a Fernanda venha aqui, né? Talvez na semana que vem, acho que eu não vou poder gravar porque eu vou estar numa banca. Mas na outra já está convidada para ela vir aí e tal. Daí ela fala a versão dela, né? Não só do Debaixo d'Água, mas também do que está lançando agora, que é o Vidas Secas do Graciliano Ramos. Mostrar aqui na câmera que ele é adaptado por Fernanda Balcat e... Balcat ou Balcat? Balcat. Tá. E José Aguiar. Cara, isso aqui é maravilhoso. Eu acabei de pegar ele na mão, pessoal. Assim, acabei mesmo. O Zé acabou de me vender. Olha que coisa linda. Eu vou mostrar só as primeiras páginas, porque, né? Daí rola um spoiler, ou vários spoilers se eu abrir demais, né? Principalmente para quem não leu a história original. Que deveria ler também a história original, então, né? fazer adaptação de quadrinhos é um convite para você descobrir a obra original. Porque o que acontece? Se quiser mostrar algo... Porque eu não li esse para poder abrir e falar, ó... É o que eu posso mostrar, por exemplo, aqui, ó. A gente tem vários extras, né? Com os esboços da obra. Que massa! Né? Tem texto complementar que a gente acabou escrevendo aqui, né? Tem um pós-fácil também de um acadêmico que é especialista em Graciliano, né? Então, acho que tem bastante material bacana para descobrir aqui a partir da obra, né? Nossa, coisa linda. Então, esse é um trabalho dessa fase que eu tenho trabalhado muito com lápis de cor e aquarela, né? Assim como Debaixo d'Água, assim como o CWB. É um tipo de trabalho que me acaba me desopilando no sentido de sair do digital, né? E engraçado que ir pro sertão, né? Que não é o meu universo, eu sou um cara de Curitiba, né? Não é o meu universo, foi uma experiência muito legal. Foi muito desafiadora. O Debaixo d'Água foi desafiador também. Os dois trabalhos com a Fer foram desafiadores. O primeiro pelos motivos pessoais, foi o mais complexo de resolver.
Esse aqui fluiu de uma maneira muito legal, porque a Fer, ela tem formação em literatura, né? Uhum. Ela é professora de letras, não? Sim, ela tem formação, De sim, alemão sim, e tal, sim, né? letras português e alemão. E daí ela conseguiu pegar as nuances da obra original, porque é uma obra assim que, primeiro, ela prima pelo silêncio, né? Porque os personagens pouco falam, né? O Fabiano tem um momento do livro que ele fala: eu Ele não grunhe. conheço as letras, eu não Exatamente. conheço os números, por isso que eu sou sempre enganado e tal. Justamente, né? Ele gosta de se ver como um bicho, porque ele se sente mais Isso. um bicho do que um homem. Ele é mais confortável como um animal, né? Como uma besta. Então, esse tipo de coisa ela conseguiu resolver muito bem no texto para traduzir para mim, algo que eu teria dificuldade, talvez, né? Se eu mesmo fosse fazer sozinho a adaptação. Então, trabalhar com ela foi muito gratificante nesse sentido, de que ela abriu toda uma ponte, ela traduziu muitas coisas que eu teria dificuldade, ao mesmo tempo que eu busquei uma maneira gráfica de resolver isso, porque eu acho que toda adaptação ela tem que sobreviver por si só. Claro. Ela não pode ser um copia e cola de texto, sabe? Eu acho que isso é pavoroso. Eu já Não, fica vi... horrível daí. Então, tem um Fica monte horrível. de adaptação para quadrinhos que é horrível. É. Que é feito só para vender para escola, assim, né? De baseada. Sim, E sim. daí o cara simplesmente pega e recorta trechos do texto e faz um desenho, parece que é um desenho com legenda, e é um desenho de qualquer jeito. Não, eu queria que fosse um trabalho, que fosse evolução gráfica do que eu estou fazendo Como ultimamente. Morte e Vida Severina, que o Odir fez, que é maravilhoso também. Sim, porque ele está colocando a identidade dele. Nossa, Né? maravilhoso. Então, isso é muito legal, quando você pega e consegue pôr algo além. Porque a gente vê quantas obras, adaptações de Shakespeare que a gente conhece por aí, tanto no teatro, quanto no cinema, na televisão. Você tem infinitas formas de ver essa obra, e cada uma traz uma camada diferente. Então, essa foi a nossa oportunidade de dar uma camada para esse clássico, né? De mostrar a cadela baleia de um jeito só nosso, né? Deixa eu mostrar ela aqui. Porque normalmente, isso eu até falei com você quando eu peguei o livro ali, né? Deixa eu achar ela aqui. Pô, mas é que eu não quero ver spoiler também, né? Então, deixa eu começar Tá aí do no começo. comecinho, no comecinho. Cadê? Aqui, ó. Na câmera vai dar pra ver bem aqui, ó. A baleia aqui, ó. Que você fez um cachorro preto com branco. E normalmente a baleia é retratada como um caramelo. Como um cachorro caramelo. Sim. Então, eu fui atrás de referências, né? Tanto do filme Vidas Secas, né? Do Nelson Pereira dos Santos, como fui procurar outras capas de livros, outras ilustrações, para ver como é que o pessoal representa. E eu vi que justamente tinha esse lance, de ser esse cachorro mais comum. Mas eu pensei no cachorro mais vira-lata mesmo, com o pelo estrupiado, com as costelinhas aparecendo, Sim. meio sarnentinho, talvez, né? E aquela quimera, aquela mistura, assim, que não fica bonita, sabe? Que o charme dele é não ser aquele bonito, assim, aquele pelinho homogêneo e tudo mais, né? Porque no desenho você consegue fazer uma coisa que talvez na vida real, se fosse fazer uma outra adaptação cinematográfica, Não teria como, você né? não teria como, né? Claro. Você não vai construir esse cachorro, você vai ver o cachorro que você consegue adestrar e colocar em cena, né? Então, né? Normalmente o caramelo seria o grande vencedor da competição. Mas e daí, tem até para uma questão de contraste gráfico também, né? Você pode ver bem na capa, quer mostrar de volta aqui, ó. Ela tava na capa, eu podia ter mostrado a capa, né? Porque o ambiente, ele é muito amarelo. E o Sim. Graciliano, ele fala muito do azul e do amarelo. Sim. A gente chegou a pensar em fazer o livro em sépia, fazer em preto e branco. Mas daí a gente falou, mas tem tanto azul, que o azul dá medo, o amarelo, né, da seca. E as cores da cachorra, para mim, foram importantes para criar contraste. Claro. Para que ela se destacasse nas cenas. Então, são essas pequenas sacadas estéticas que a gente vai colocando, assim, Porque, assim, à medida que está resolvendo o projeto. Eu li esse livro faz uns 3 anos, talvez. Eu acho que eu li durante a pandemia, um pouco depois. Cara, ele é tão árido, tão difícil de ler, né? Eu não sei se isso é viagem da minha cabeça, mas parece que o Graciliano Ramos fez um livro difícil para você se sentir na posição difícil dos caras mesmo. Porque começa o livro... É dor, né? É dor. É só dor. O cara não tem comida, o cara não tem água, o cara não tem nada. Não há esperança. Eles só seguem em frente. Isso. Né? E isso é uma coisa muito desoladora, né? Eles são praticamente mortos-vivos, assim, Sim. usando um exemplo mais pop contemporâneo, né? Porque eles são zumbis, né? O quadro do Di Cavalcanti, que também foi uma referência, o quadro Os Retirantes, né? Ele dá a deixa, porque as pessoas chegavam a um ponto de miséria, a um ponto de sofrimento, que eles se desumanizavam. Né? Eles eram caricatos. Até o traço que eu escolhi para HQ é mais estilizado, porque eu procurei fazer quase como se fosse um expressionismo. Só que, em vez de fazer aquele expressionismo do cinema alemão clássico, né, que é preto e branco, aquele contraste, não. Ele é tropical.
ele é quente, né? Ele é amarelo ele é com amarelo, laranja. com azul, né? Então ele tem essa secura da cor. E as pessoas têm os pés rachados, eles têm a pele rachada, eles não são bonitos, Cara, eu me lembro né? do livro, bicho. Eu lembro que a Sinha Vitória, porque Sinha não é Sinhá, Uhum. e ela só queria uma cama. Sim, era o maior sonho dela, o É sonho de só ter uma consumo. Ela cama, queria um cara. pouco de conforto, porque ela dormia na cama de pau. Eu cheguei a desenhar essa cama, né? Que tinha Numa um das nó no vinhetas. meio. É nó, né, que fala? Nódulo, nó. Eu não sei de agora. Que tem a madeira, daí tem o calombo da madeira, assim. Sim, não, E o que cara ficava se não, ajeitando no sim, não, porque são calombo. simplesmente assim, você corta os galhos, enfileira eles e Só isso. amarra para fazer uma estrutura de cama. No máximo, você já vai jogar um pano por cima. Pois é. Então, assim, ela sonhava em ter esse tipo de conforto. Imagina uma cama com um colchão, Só. né? E a gente que tem essas coisas, a gente não para pensar no quanto que isso que é banal pra gente, para muita gente, até hoje, em muito Até lugar, hoje. né? É exceção. Sim. Não, e tem umas coisas assim, o próprio. Bom, os próprios meninos, né? Que é o Fabiano, assim, a Vitória, a baleia e 2 filhos. É, Sem então, o nome. filho mais velho e o filho mais novo. É. Porque a baleia é mais importante do que os meninos. Sim, é que a baleia, ela é tanta coisa, ela é tanta camada, você pode Sim. entender, porque a baleia é inocência, Uhum. a baleia é alegria, né? Mas ela também é o porto de esperança, porque se eu. Eu não me lembro, mas eu acho que é no primeiro capítulo que ela caça um preá, porque quando tava todo mundo morrendo já. Isso, essa cena a gente fez aqui. É, eu não Aham, sei porque eu aham, não li o teu livro ainda, mas aham. ela caça um preá e é a partir desse preá que eles sobrevivem. Depois de já Exatamente. ter matado o papagaio. Aham. Sim, tanto que no começo, no primeiro capítulo, é onde eles estão mais secos, eles estão mais magérrimos. Eu desenhei eles da maneira mais... De Cavalcante, de de ser. Cavalcante, vamos dizer Sabe assim. que uma vez eu cheguei no MASP, abriu Aham. Você pega o elevador, abriu o elevador e tava essa obra na cara. Bicho, isso é muito impactante. Nossa, isso é incrível. Muito impactante, mas desculpa, eu te cortei. Não, Porque... fica tranquilo. Porque daí é justamente isso, é um ponto de virada, porque a baleia, ela traz isso. Ela é meio Isso. batedora, ela vai na frente, né? Ela tem um ânimo e ela brinca com as crianças, ela dá um pouco de vida para aquelas crianças, né? Porque o pai não consegue se comunicar, a mãe não consegue se comunicar, que tem a conversa sobre o que é o inferno, por exemplo, né? Porque daí eles reagem com violência com a curiosidade das crianças. A cachorra, por mais que não tenha como responder, ela dá afeto, né? Então, o papel dela é muito importante. Ela é a protagonista da história, né? Eu acho que é, cara. Eu acho Sim, que é. O problema. Problema, não é um problema. Eu acho que a questão é que, como ela morre no livro, ela morre meio que na metade. um pouco depois. É um pouco depois da metade, né? É que eu li faz um tempinho, assim. E também o Graciliano Ramos, ele não escreveu. O primeiro capítulo que ele escreveu foi A Morte da Baleia, que é o mais clássico. Quando eu era criança, eu li isso. Mas só A Morte da Baleia, eu não li o Ele resto. não publicou como o livro que a gente conhece, ele É, ele publicou... publicou solto, daí Isso. depois... Não, mas foi ele que organizou, Sim, depois. sim, sim, sim. Né? Ele organiza e daí ele colocou até... Tipo, ele amarrou, né? Uma história na outra e tal. Mas, cara, é sensacional, bicho. Essa... E é um livro doído de ler, cara. Porque ele É tem doido. 100 páginas, mas eu levei mais de uma semana pra ler. Não, é que não é um livro fácil. Ele E- não flui. E normalmente 100 páginas eu leio num dia, né? Porque, porra, eu fico lendo dissertação e tese o dia Ah, inteiro. mas é muito diferente, né? Radicalmente diferente, né? É muito, muito Aham. diferente. De ter uma leitura mais técnica, Ah, assim. eu não vou mostrar pro pessoal, vou mostrar só pra você que não viu ainda. Nossa. Então ele me mostrou a morte da baleia ali, cara. É tenso. Então, não foi fácil achar a solução pra isso também. Sim, Como colocar sem ser explícito demais e que não tirasse o impacto, pois é. né? Porque é algo que impacta demais essa família quando acontece. E a história continua ali nesse ponto, Sim, né? Porque há consequências e há um amadurecimento dos personagens a partir desse ponto também. Quando essa inocência se vai. e o Fabiano fica até o final do livro lembrando da baleia e se sentindo meio mal, assim. Sim. Só que ele não consegue expressar que ele tá se sentindo mal. Não, ele não consegue. Ele só tem um incômodo. Uhum. É difícil você não saber se expressar, né? Esse problema que ele tem de não ter uma convivência com as pessoas a ponto de ele se desenvolver, É. né? É uma coisa muito doida, né? E a esposa dele tem esse sonho da cama, ela quer uma vida melhor, né? Ela quer algo mais, ela também não sabe como chegar, porque também ela é inteligente. O próprio Fabiano Isso. fala que a mulher dele é muito inteligente, ele reconhece isso, ele admira isso. Mas eles não sabem o que fazer com isso.
Ele não tem nem como, né? Eles não têm os meios, porque eles são sobreviventes. Eles têm uma jornada contínua, né? Tanto que o final também é aberto, né? Você não sabe para onde que eles vão. Sim. Pode ser que ele se dê bem, pode ser que não. Pode ser que só continue mais daquela desgraça até morrer. Pode até morrer dali uma semana, a gente não sabe. Pô, Zé, eu tô olhando o relógio porque a gente só tem mais 5 minutos. Que pena. Então, acho que esse é o momento em que você deveria fazer o seu merchan, não só do livro. Eu acho que pro lançamento dele, que é no sábado, não vai dar tempo desse programa ir ao ar. Claro, não há problema, mas o livro estará lá. Isso, mas daí faz o merchan, diga onde que as pessoas encontram todos esses livros, o Vidas Secas, e o Debaixo d'Água, e o CWB, e o Coisa de Adornar Paredes, e todos os outros. Então, pessoal, quem quiser conhecer meu trabalho, né, a primeira dica que eu dou para vocês, visita o meu Instagram, me segue lá, @quadrinhofilia. Na maior parte das redes sociais eu tô com esse perfil, né? Então, você pode me seguir no Instagram, no Threads, no Facebook, no X, né? No LinkedIn também. Então, procura José Aguiar, @quadrinhofilia. Quadrinhofilia. Exatamente. Quadrinhofilia. Tudo junto. Tudo né? Quadrinhofilia de coleção de quadrinhos. Então, esse meu material está todo disponível nas livrarias, esses materiais aqui que o Rodrigo mostrou. O Ato 5 foi lançado pela editora Conrad. A Infância do Brasil, Vidas Secas, Debaixo d'Água, estão pela editora Nemo. Então, vocês podem encontrar em qualquer grande livraria ou comic shop do Brasil. Então, é bem fácil. Mas quem quiser, né, também adquirir algum material diretamente comigo, eu posso enviar autografado pelo correio também. Manda um direct para mim e a gente conversa. Muito bom, muito bom. Então, agradecer muito aí a sua participação. Agora, eu vou ter que sair daqui e vou para uma reunião. Mas tão logo acaba essa reunião, eu vou ser obrigado a ler esse Vidas Secas inteiro. Lamento muito por obrigar você a esse tormento. A esse tormento, pois é. Vou ser obrigado e sábado eu dou um pulo lá pra gente conversar, né? Dar um oi e tal. Agora já tem autografado, não preciso mais do autógrafo, mas... Enfim. Não, mas venha fazer volume, é legal, a presença é muito bacana. Eu acho muito bom estar junto com o público. Claro. Né? Agora com o Vidas Secas, a gente deve fazer uma série de sessões de autógrafos, não só em Curitiba, mas em outras cidades também, pelo Brasil afora. Então, vai ser bem legal. Participar de eventos, tô sempre por aí. Muito bom. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, infelizmente, porque eu poderia falar com o Zé mais umas 3 horas, mas é isso. Então, eu espero você aí semana que vem com uma outra pessoa bacana, legal, gente fina, pra gente falar aí sobre educação, tecnologia, quadrinhos, arte, cinema e o que mais aparecer por aí. Até mais!